Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar? Então, vamos dando o início ao trabalho da noite. A gente precisa cumprir o horário da casa. A gente sabe que a chuva está atrapalhando um pouquinho e a gente espera ainda que o pessoal comece a chegar. Bom, enfim, eu vou fazer a oração de abertura. A gente já está com a hora adiantada e a gente já vai começar a palestra, tá bom? Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão maior, que possa nos facilitar o entendimento, que nos ajude a captar as melhores informações, para que nós possamos juntar experiências, aprender as lições que nós recebemos da vida, através de tudo que se passa conosco. Que possamos assim sempre nos melhorarmos e caminharmos sempre em frente, cada vez mais. Que assim seja. Bom, pessoal, como a gente faz sempre nas palestras, a gente explica um pouquinho sobre qual foi a ideia, por que surgiu a ideia de se fazer, por exemplo, uma palestra sobre o Arigó. Né? O nosso é um grupo diferente, um grupo de atendimento, então essa palestra é uma palestra biográfica, vai falar sobre uma vida de uma pessoa. Então essa vida ela tem que fazer algum sentido dentro daquilo que nós estamos propondo no nosso trabalho, né? Então o Arigó, ele era um médium de cura, era uma pessoa que tinha, por assim dizer, a capacidade de curar pessoas, assim, guardadas as devidas proporções, como Jesus, na época dele, curou muitas pessoas. A gente sabe que, de acordo com o Espiritismo, o milagre não existe. O que existe é uma falta de conhecimento. Então a gente chama de milagre. Fala que isso não poderia ter acontecido, é sobrenatural, então é um milagre. Não, não é assim. Na verdade, nós é que não sabemos o porquê, o que está por trás das coisas, o que está por trás da cura. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Então, para quem assistiu o filme do Arigó no cinema, vai perceber um foco um pouco dentro do próprio Arigó como um papel central, mas fora do Arigó existia uma circunstância muito grande. Fora do Arigó, o Arigó era uma ponta do iceberg de toda uma equipe, de tudo aquilo que aconteceu. A gente vai falar o porquê o Arigó, por que a cidade de Congonhas, por que aconteceu tudo isso. Vamos lá? Então, vamos ver se a gente consegue contar aquilo que não foi contado no cinema. Então, para a confecção dessa palestra, nós utilizamos 6 livros, sendo que esse livro, primeiro, é de um espiritualista, de um jornalista espiritualista americano, baseado em um cientista da NASA que veio até o Brasil para conhecer o trabalho do Arigó. Em seguida, a gente vai usar o livro da Neida, que foi uma pessoa que participou, junto com o Arigó, de toda aquela questão, de todo o tempo não, mas 13 anos dos 21 que o Arigó atendeu, a Neida esteve junto com ele no papel de auxiliar, ela auxiliava as cirurgias. Por fim, o Herculano Pires, né, o filósofo, jornalista espírita, Herculano Pires, e ainda mais alguns outros livros aqui que a gente vai citar depois, que é o Ney Bianchi, que era um repórter da extinta revista Manchete. Vocês lembram da revista Manchete? Tinha Manchete, Fatos e Fotos, tudo. O Ney Bianchi era um dos jornalistas. Esse livro fala sobre a 8ª maravilha da Arigó, foi editado em português e
em castelhano e ele foi vendido em toda a América Latina. Tal era a fama que o Arigó tinha na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, pessoas que vinham para ser atendidas. Esse último que fala sobre fenômenos que parapsicológicos, que o Arigó também foi incluído. Enfim, essa é a Neida e esse é o Arigó. A Neida que trabalhava como auxiliar do Arigó nas cirurgias. O que vai acontecer é que o Arigó já estava fazendo lá suas curas, mas o que vai projetar o Arigó no âmbito nacional vai ser justamente uma cirurgia que ele vai fazer no então deputado Lúcio Bittencourt, que depois vai se tornar senador. Lúcio Bittencourt tinha um câncer no pulmão e o Arigó ele tinha uma capacidade, embora ele não tivesse estudado, uma capacidade política muito grande. Ele se torna um líder do sindicato dos mineradores, que era o que ele fazia, onde ele trabalhava, e ele vai, em uma dessas reuniões que ele vai encontrar o senador Lúcio Bittencourt, o então deputado, ele vai fazer uma cirurgia e vai extrair um câncer do pulmão do senador Lúcio Bittencourt. Quando ele faz essa cirurgia, ele não sabe, ele é inconsciente, ele se nega que tenha feito algo a favor de alguém, ele não lembra absolutamente nada do que se passa com ele. Assim, nós vamos ver aqui Roberto Carlos e Anice junto com a Neida, aqui jovem, que é a autora do livro, e embaixo o Arigó com o então presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vai conhecer o Arigó por conta de um acidente de cavalo que a filha dele vai sofrer e ela vai ficar muito tempo na cama. Ficando muito tempo na cama, ela acaba desenvolvendo cálculos renais que eram muito grandes e não era possível que se operasse. E ela é desenganada pela medicina. Juscelino leva ela no centro do Arigó para ser tratada e o Arigó vai dar uma receita, porque ele também dava receitas e funcionavam as receitas que ele dava e ele obtinha curas, não só através das cirurgias. O Roberto Carlos foi o caso que todo mundo conhece, que é do Segundinho, do filho dele, que nasce com problema na visão, e o Arigó vai recuperar a visão de um dos olhos do filho do Roberto Carlos, dizendo para ele: olha, eu consigo recuperar um dos olhos, o outro, a cegueira é irreparável, só que essa é uma prova pela qual ele vai ter que passar. Quando ele tiver seus 20 e poucos anos, ele vai ficar cego. Então vocês vejam que não é tudo que o médium consegue ajudar, não são todas as curas que ele vai conseguir. Tem aquelas que ele pode e aquelas que ele não pode fazer. Então, após aquela cirurgia, começam a aparecer pessoas que querem ser tratadas pelo Arigó. E aqui a gente vai ver 2 casos de matérias publicadas no jornal, uma falando sobre um paralítico que sai andando normalmente depois do atendimento do Arigó. Ele tinha tido já 18 cirurgias no joelho, ele não conseguia andar e o Arigó falou para ele, quando eu falo Arigó, Dr. Fritz, levanta que você não tem nada, anda. E ele andou. E o jornal aqui que a gente está vendo em destaque, com o Arigó enfiando uma faca no olho dessa pessoa, foi publicado na Itália. Então você vê que a projeção ela começa no Brasil e ela vai tomar conta internacionalmente e ele vai ficar conhecido. Até que quem fica sabendo dessa história é o Jorge Rizzini. Jorge Rizzini também era espírita e era um jornalista investigativo que vai até Congonhas e vai fazer
filmes, vai filmar, vai ter a ideia de mostrar isso para comprovar e para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo lá. Então o Jorge, ele vai, através dessas experiências aqui, o Dr. Fritz, através do Arigó, está pedindo para que ele ponha a mão sobre a pálpebra do paciente para sentir a ponta da faca que estava por baixo da pálpebra do paciente. E ele vai comprovar efetivamente que isso está acontecendo ali. Então ele vai trazer à baila toda essa questão. Os filmes do Jorge Risini vão ser apresentados no cinema, vão ser levados para o exterior, foram apresentados em Nova York. E o que acontece? Os cientistas veem aquilo e resolvem investigar. São cientistas que, por amor à ciência, deve ter alguma coisa ali que nós não sabemos explicar. Então vamos fazer uma investigação. Então assim vai surgir o Arigó, que nós podemos chamar ele como um médium inconsciente, um médium de efeitos físicos inconsciente, que ele não sabe, ele não se lembra depois, ele entra em um transe tão profundo, que é um transe que nós chamamos de superincorporação, é um transe tão profundo que a pessoa não consegue depois saber o que ela fez. Então ele trabalhou durante muitos anos como servidor do IAPTEC, que é o predecessor do INSS, acaba se tornando depois o INSS, e ele dava um expediente extenuante. Durante a manhã, ele trabalhava da meio-dia às 18 horas, era o horário de trabalho dele. Então, de manhã, das 9 horas até 11 alguma coisa, ele atendia, almoçava, ia trabalhar, depois ele voltava para o centro às 18 horas, porque era perto, ele voltava às 18 horas e ficava às vezes até 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite atendendo as pessoas. E ele acabava tendo que ir depois a outros lugares, como o sítio da tia dele, que ele usava para atender aquelas pessoas que tinham problemas de doenças infecciosas e não podiam ser atendidos lá no centro, porque a prefeitura, os políticos não permitiam que houvesse esse tipo de movimentação na cidade. Então, a principal característica é que os diagnósticos eram feitos sem anamnese. O que é anamnese? Anamnese é aquelas perguntas que o médico faz para a gente quando nós estamos em consulta. Vai chegar para nós e vai perguntar: qual é o seu sintoma? O que você está percebendo? O que você tem sentido? Quando começou? Isso é a anamnese. O médico vai perguntar e essas informações o médico vai mais ou menos tendo base de qual é o problema que a gente tem. E aí, o grande fato é que quando as pessoas se apresentavam para ele já sabia o que fazer. Ele não perguntava nada para as pessoas. A pessoa se apresentava e espontaneamente ele já dizia qual era o problema e qual era o tratamento. As cirurgias, quando ele fazia, existia uma característica de que as cirurgias não sangravam. Ele poderia fazer um corte na pele da pessoa e corria um pequeno filete de sangue. Quando começava a correr o sangue, ele falava: Jesus não quer que sangre. E na mesma hora o sangue coagulava. Então ele chegou a uma ocasião em que escorreu uma gota de sangue do olho de um paciente e ele falou: Jesus não quer que sangre. E a gota de sangue parou aqui e não caiu. Coagulou. Então, esses fatos todos, a gente vai tentar chegar para entender o que acontecia. Por exemplo,
Em um auditório, em um lugar onde era o centro espírita lá deles, chegavam a ter o atendimento de mais de 1.000 pessoas por dia. Não existia condição básica de higiene. As pessoas não eram feitas asepsia para fazer uma cirurgia. Nunca houve um caso de infecção. É uma coisa a se pensar. Então ele operava lipomas, ele operava cistos, ele operava as coisas a sangue frio. A pessoa não reclamava de dor, absolutamente nada. Muitas vezes ele punha a mão e tirava o cisto, tirava o câncer de uma forma integral e esses não voltavam mais. Então ele usava sempre o que ele tinha na mão. Ele chegava, por exemplo, para as pessoas e falava: quem tem uma faca aí? Quem tem um canivete? Pegava, ele foi conhecido como o cirurgião da faca enferrujada, né? Ele pegava um canivete que a pessoa tinha acabado de picar fumo com o canivete e sequer limpava. Do mesmo jeito que ele pegava, ele cortava a pessoa. Não tinha infecção, não acontecia absolutamente nenhum problema. Então, ele ia, por exemplo, receitava remédios com uma letra completamente ilegível para qualquer um de nós, mas os auxiliares dele entendiam a letra. Misteriosamente datilografavam essas receitas, e essas receitas muitas vezes eram iguais às receitas dos médicos. Só que o médico te dava a receita, você tomava o remédio e não se curava. O Arigó, através do Dr. Fritz, ele dava a receita, você tomava o mesmo remédio e se curava. E aí uma vez um paciente falou: mas o senhor está me dando esses remédios, são os mesmos que eu tomo. Mas ele falou: agora você vai se curar. E efetivamente a pessoa se curava. Então, durante algum tempo, são 21 anos, vai ter centenas e milhares de casos documentados de pessoas que seguem o mesmo tratamento, de pessoas que estavam desenganadas pela medicina e obtiveram um resultado bom com uma cura. Nenhuma morte aconteceu dentro do centro espírita dele e com o atendimento dele. Houve um único caso em que o Dr. Fritz estava atendendo um paciente e alguém da equipe entra gritando: doutor, 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 o paciente morreu lá fora esperando atendimento. Ele falou: não morreu não, e saiu, foi até o lugar onde o paciente estava, pegou o paciente pelo colarinho, chacoalhou ele assim e falou: aqui ninguém morre não, aqui ninguém morre não, levanta, vai morrer na tua casa. O cara levantou, abriu os olhos assim, olhou para ele assustado, foi embora, foi para casa, morreu na casa dele. Foi um caso que foi documentado e efetivamente, o que se diz? Ah, faltou caridade ali? Não, não é esse o problema. Efetivamente, a pessoa iria desencarnar e ele sabia disso. Ele e a equipe sabiam disso. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais à frente. Então ele não era espírita, ele era católico. Ele não chegou a completar o antigo curso primário, ele só estudou até a 3ª série. Ele foi preso 2 vezes por curandeirismo, atiçado logicamente pela igreja que não queria que ele fizesse as curas lá na cidade, e pelos médicos, pelo Conselho Regional de Medicina, que também pressionavam o Arigó. Então ele nunca aceitou nenhum pagamento, nenhum benefício pela cirurgia, pela receita que ele dava, embora tivesse sido muitas vezes acusado disso sem comprovação. Desencarnou aos 49 anos em um acidente automobilístico, uma morte violenta. Então ele sabia, ele até previu que ele ia morrer daquela forma. Não só ele, como o próprio filho também, no filme mostra isso. A estimativa
é que ele tenha atendido nesses 21 anos mais de 2 milhões de pessoas. Sendo que nesses 21 anos, uma média de mais de 300 pessoas por dia, o que dá mais de uma por minuto. Tamanha era a rapidez com que ele atendia e a fluidez com que eram feitos os tratamentos. O segundo os americanos, a gente vai mostrar daqui a pouco, 96% dos diagnósticos que ele dava eram iguais aos médicos encarnados. Ah, mas os outros 4% ele errou? Não, ele não errou. Os outros 4% também obtinham a cura, embora o tratamento não fosse igual ao tratamento convencional. Tá certo? A mesma receita que era dada por outros médicos não funcionava e a receita do Dr. Fritz funcionava. Então o Arigó vai pedir para que o Dr. Puharich, que é o americano que vai fazer essa investigação, coloque o dedo na faca e pressione a faca no olho do paciente. E o doutor vai ficar surpreso quando ele percebe que quando ele empurrava a faca, ele sentia uma resistência, como se houvesse algo movimentando a faca num outro sentido, para ele não fazer um movimento errado e não machucar o paciente. Muitas vezes o Arigó largava a faca no olho do paciente ou dentro do corte da cirurgia e a faca ou a tesoura se movimentavam sem que ele estivesse com a mão. Esse é o doutor, que a gente vai encontrar o nome de muitas formas. Nós vamos encontrar como Andrew Puharich, como Andriha R. Puharich, como Andriha Puharich, é o mesmo. Esse doutor aqui, que veio dos Estados Unidos, eles fizeram algumas viagens e ficaram alguns dias em algumas sessões espaçadas lá no centro, junto com o Arigó. Durante 3 dias, eles isolaram 1000 casos que chegaram naqueles 96% de aproveitamento que ele diz que as receitas eram iguais. No primeiro e no segundo dia, ele acompanhou praticamente boquiaberto as cirurgias que o Arigó fazia. Quando ele estava descansando na noite do segundo dia, ele conversava com o Dr. Henry Belk, que estava junto com ele, que era um outro americano, que faltava alguma coisa para que ele pudesse atestar efetivamente o que estava acontecendo. E ele se lembrou que no braço dele ele tinha um cisto. E aquele cisto não tinha sido tirado nos Estados Unidos, em Nova York, porque ele era próximo a um vaso e aos tendões. Existia um risco de se extrair esse cisto e perder o movimento dos dedos na mão. Existia o risco de se extrair esse cisto e a proximidade com a artéria da uma hemorragia que fosse uma coisa grave, porque uma artéria ela é muito irrigada de sangue. Então o que eles vão fazer? Ele falou, eu acho que eu vou pedir para ele me operar. Os médicos nos Estados Unidos não quiseram operar ele, falaram, não, se piorar a gente opera, mas por enquanto deixa do jeito que está. Ele vai entrar no centro no dia seguinte, sem que ele falasse absolutamente nada. O Arigó, o Dr. Fritz, puxa ele pelo braço e diz assim para ele, arregaça a manga da camisa.
pega um canivete, corta e tira o cisto. O doutor ficou espantado, não sangrou, ele não sentiu dor. E aí, ele pegou, como foi filmado, o Rizzini filmou, e disse assim: quanto tempo levou isso? 15 segundos. 15 segundos. Quando eles foram assistir o filme, eles ficaram espantados, porque eles cronometraram o filme e passaram várias vezes, eles chegaram à conclusão de que a cirurgia não durou mais do que 5 ou 6 segundos. Era uma coisa de mais de meia hora, com anestesia, asepsia, ponto, tudo. Ele não sangrou. Esse foi o resultado. Aqui. Esse é o resultado, foi parar no jornal. Aqui está o corte. Aqui está o corte limpo. Imediatamente depois da cirurgia. Aqui está o cisto e o canivete que foram usados. Vocês têm estômago para assistir a cirurgia? Querem ver? Nós vamos colocar aqui. Ih, não vai entrar. Vou colocar no final. Deixar a cirurgia para colocar no final, que não está entrando, não vou precisar entrar no YouTube. Bom, eu passo a cirurgia no final. Essa é a cidade de Congonhas, onde nós estamos vendo a igreja aonde o Aleijadinho colocou fora da igreja aqui os seus 12, agora os 12 profetas, quase que me escapa aqui a memória. Esses 12 profetas são colocados aqui no adro da igreja do Bom Jesus, em Congonhas, e durante muito tempo elas vão, pela beleza, atrair muitos turistas para a cidade. Muitos iam até a cidade. Fora essas 12 estátuas que estão no adro da igreja, parece que está fora do contexto isso, né? Essas 12 estátuas que estavam fora que ficam fora da igreja foram esculpidas por Aleijadinho em pedra-sabão. Ele tem aproximadamente 60 esculturas colocadas em vários outros lugares, outros museus que tem na cidade. Então, Aleijadinho foi nomeado pelo biógrafo francês Germain Bazin de o Michelangelo tropical. Quando o Germain Bazin falou isso, ele falou absolutamente por causa do talento do Aleijadinho, e nada mais. Ou não sei se talvez ele pudesse ter alguma intuição de alguma coisa. Aqui nós estamos vendo um dos profetas, aqui a imagem do Calvário de Jesus, que está lá também em Congonhas. E aí, a lei dela vai falar para a gente lá no livro que o Aleijadinho, dito pelo Dr. Fritz, era o mentor do trabalho do Arigó e do Dr. Fritz. E que o Aleijadinho seria a reencarnação do Michelangelo. Mas, como nós somos espíritas e nós sabemos que quando a gente fala alguma coisa precisa da comprovação, precisa da universalidade e da razão, mesmo que a razão ela pareça estar em tudo, a gente precisa do princípio da universalidade, não é? Então aqui ela vai dizer que o Aleijadinho era o Michelangelo sofrendo expiação, passando por uma expiação, porque o Aleijadinho vai passar mais da metade da vida dele com lepra
ele não consegue mais andar, ele anda num carrinho, naqueles carrinhos que a pessoa anda ajoelhada, e ele perde os dedos da mão, então ele esculpia com o cinzel e o martelo amarrado no pulso. E mais da metade da obra dele foi feita dessa maneira. Mas aonde a gente poderia encontrar, então aqui seria uma caricatura do Aleijadinho da época, aqui Michelangelo, onde a gente poderia encontrar essa comprovação? Diz a lei que uma das comprovações era comparar as esculturas para saber se era do mesmo escultor. Então ela pede para fazer, olha, compara o alerta da Leida, compara o Isaías feito pelo Aleijadinho com o Moisés feito por Michelangelo. Então isso aqui foi feito em torno de 1500, aquilo lá em 1700 e pouco, 1800. Então, nós olhando para as duas estátuas, elas têm a afeição, a barba parece, mas vamos tentar aproximar um pouquinho. Detalhes dos olhos são muito parecidos. A formação das ondulações da barba são muito parecidas. Aqui a gente tem que levar em consideração que isso é mármore, granito, e isso daqui é pedra-sabão. Isso daqui fica no tempo, e isso daqui está dentro de uma capela. Então esse aqui não tem o desgaste que tem aquela que está no tempo. Mas vejam, por exemplo, já falei dos olhos, o nariz aqui um pouco, a semelhança. Daria para a gente falar que isso é do mesmo artista? Daria? Daria, mas não dá para a gente falar que é a mesma pessoa e que um reencarnou só por causa disso, é isso? O que faltava? Faltava alguém que nem o Chico e o Emmanuel no programa Pinga Fogo, em 1971, respondendo a uma pergunta, o Chico vai falar que muitos artistas, gênios, acabam por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, tendo que reencarnar em expiação. Um desses exemplos, ele vai falar, é o Michelangelo reencarnado Aleijadinho. Bingo! Temos o princípio da universalidade aqui. Outra pessoa, outro que não tem nada a ver com o assunto, é o terceiro. O primeiro foi o francês, o segundo foi a autora do livro e o terceiro, por fim, o Emmanuel, através do Chico Xavier. E a gente fala um pouco sobre o Fabiano de Cristo também, que também entra nessa história, porque ele também ajudava para que acontecesse a reunião. Fabiano de Cristo era aquele que era responsável por manter a asepsia do lugar, através do pensamento dele, através de uma aplicação de energia, ele mantém o ambiente limpo, para que as pessoas não se infectem, para que as pessoas não peguem uma doença transmissível. Tudo isso era feito pelo Fabiano de Cristo, que foi, pulei, volta, a reencarnação do nosso padre José de Anchieta. Tá? Mas quem quiser pesquisar um pouco sobre o Fabiano de Cristo, ele tem toda uma vida fazendo caridade, ele deixa de ser rico porque ele doa toda a fortuna dele, ele ganhou muito dinheiro na extração de ouro em Paraty, em Minas, e aí ele pega e chega para fazer essa obra que a gente está vendo. Então a equipe, ela era composta, imaginem, eu coloquei na horizontal para que pudesse caber aqui. Imaginem que isso aqui é de cima para baixo, tá? Então aqui é o alto e
a direita é a parte inferior dessa hierarquia. Então, o aleijadinho, ele vai ser o diretor espiritual de toda essa falange de espíritos que estão trabalhando para que o Arigó faça a cura. 16 médicos desencarnados, Fabiano de Cristo como responsável por manter a asepsia do lugar, e mais 600 espíritos protetores. Então, o Dr. Fritz, ele era a ligação do plano espiritual com o Arigó. O Arigó, sendo um médium de efeitos físicos, recebia a influência do Dr. Fritz e faziam as cirurgias e faziam todas aquelas curas. O Dr. Fritz, quando ele se via na frente da pessoa que ia ser atendida, enquanto as pessoas estavam esperando, estavam aguardando, os outros já tinham feito o diagnóstico. Os outros já sabiam. E os outros passavam para o Dr. Fritz o que era necessário fazer. Então o Dr. Fritz não faz mágica. Dr. Fritz também faz parte da equipe. E aí ele vai, aos poucos, atendendo o pessoal. E muitas vezes ele também deixava com que o Arigó tivesse contato com esses outros médicos, mas era ele que era o responsável pela ligação Arigó-Dr. Fritz, que é o que é mostrado no filme. Quando ele aparecia e o Arigó ficava todo nervoso, chorava, ficava completamente descontrolado, até que o Arigó aprendesse a lidar com aquela situação. Então, a motivação de todo esse trabalho vai ser justamente dada pelo aleijadinho. Porque quando ele desencarna, e ele tinha encarnado em expiação, quando ele desencarna, ele lá do lado do plano espiritual, ele começa a ver romaria de pessoas que iam ver as estátuas que ele tinha esculpido. Mas ele começou a pensar que aquele não era o objetivo. Ele falou, eu esculpi, como ele disse assim, eu esculpi estátuas de pedra com um sentido exclusivamente material, totalmente cegas para a realidade espiritual. Então as pessoas que iam ver aquelas estátuas não tinham noção do que estava acontecendo no plano espiritual. Então ele descobre que o papel dele não era esculpir estátuas de pedra, mas sim esculpir almas. Por isso que ele pede a autorização para que pudesse desenvolver esse trabalho, para conscientizar as pessoas que existia alguma coisa além da morte. Então ele vai se dedicar a um trabalho de cura para acordar aqueles que estão de olhos fechados para o plano espiritual. A pessoa, quando ela vê uma cura e ela não sabe explicar, o médico, quando ele vê uma cura e ele não sabe explicar, ele vai tentar descobrir o que é. Quando tenta descobrir o que é aquilo, abriu os olhos para uma realidade nova. E era esse o objetivo. Já o Jorge Resini vai dizer assim que o fantástico José Pedro de Freitas, que é o nome do Arigó, deveria ser escrito com letras de ouro, pois ele glorifica a história da espiritualidade no nosso planeta. A Leida, que é a autora do livro, vai dizer que ele deu uma contribuição ao planeta ao inspirar estudiosos e pesquisadores a buscar conhecimentos amplos acerca daquilo que eles achavam que eram mistérios, né?
E que na verdade nada mais era do que o exercício da mediunidade. E por fim, o Herculano, naquele livro que a gente mostrou, vai dizer que o Arigó cumpriu uma missão que era a de sacrificar-se para que uma nova consciência espiritual se desenvolvesse no mundo. Então, todos eles vieram com uma missão. A missão de mostrar para todos nós que tinha algo mais. E não era o foco único e exclusivo, como a gente viu lá no filme, na cura. A cura foi o detalhe, mas o que tinha por trás daquela cura? Então, por que nem todas as pessoas foram curadas? O Herculano Pires vai dizer assim, que o próprio Arigó tinha um problema no coração. Por que ele não foi curado do coração se ele curava todo mundo? Tem um detalhe muito interessante que o doutor foi lá e colocou como é que chama? Um eletrocardiograma no Arigó. E enquanto ele estava atendendo com o Dr. Fritz incorporado com ele não apresentava o problema do coração. Quando ele estava no seu estado normal, o coração tinha uma alteração importante. Esse é um detalhe muito interessante. E os cientistas conseguiram comprovar isso e mostrar isso através de exames. Então, nem todo paciente pode ser curado, porque nós podemos estar passando por uma prova ou por uma expiação. As doenças, nesses casos, elas são relacionadas com a programação reencarnatória, por causa da questão de causa e efeito. Você passa por uma doença, na verdade essa doença, ela não é a doença ela é a cura do espírito. O que está sendo curado é o espírito. E enfim, para que nós possamos atingir alguma cura de alguma coisa, como o corpo reflete o estado do nosso perispírito, vai ser o intermediário, né, entre o corpo e o espírito, nós temos todos o perispírito. A cura ela só vai se dar no momento em que a causa da doença é extinta no nosso espírito. Então vamos repetir acrescentando a palavra corpo aqui. A cura do nosso corpo só pode acontecer se e somente se a causa da doença que eu tenho não existir mais no meu espírito. O que manda é o espírito, o corpo é um reflexo do meu espírito. E aí, nós estamos quase finalizando, tem mais uns minutinhos para a gente entrar ainda na parte mediúnica. Esse é o Dr. Fritz, esse é o Arigó, esse é o Dr. Edson Queiroz, esse daqui é o Rubens Farias, que não é doutor porque ele era engenheiro. Né? Um engenheiro, um médico, esse aqui o Arigó, muito menos, porque o Arigó nem estudou. E aqui a gente tem uma diferença. Primeiro, Dr. Fritz foi um médico alemão que trabalhou na Primeira Guerra Mundial. Tá? Em alguns detalhes que o Dr. Fritz teria contado para o Edson Queiroz, ele trabalhou durante muitos anos porque ele, quando médico jovem, antes da guerra, ele participou de algumas experiências com seres humanos que não eram éticas. Então ele ficou com aquilo. Então ele vai querer trabalhar para poder resgatar esse erro do passado dele. Então, na verdade, o Dr. Fritz não é Fritz. O nome dele é Adolf Frederick Epperson. Esse é o nome dele.
E como falava que ele era alemão, e ele não é alemão, na verdade ele era polonês. Só que na época, quando ele nasceu, a cidade onde ele nasceu era dominada pela Alemanha. Então ele teve dupla cidadania e optou pela cidadania alemã. Então ele vai nascer na cidade de Danzig, que é na fronteira com a Polônia, hoje Gdansk, cidade de Gdansk na Polônia, embora ele conservou a cidadania alemã. Por que eu estou contando isso? Porque o Dr. Fritz, ele teria relatado que só ficaria nesses dois aqui, ó, nesse e nesse. Mas esses dois aqui, tanto o Rubens Farias quanto o João Faria, aquele que está preso, dizem que incorporaram o Dr. Fritz. Mas a gente não sabe se isso realmente aconteceu. Esse sim e esse sim. Agora, existe uma diferença. O Arigó e o Edson Queiroz, na campanha do Dr. Fritz de verdade, quando aconteceu na guerra, eles teriam sido companheiros médicos do Dr. Fritz na guerra. E eles todos morreram em uma explosão, em um míssil belga que caiu no acampamento onde eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando, salvando vidas, tratando os soldados que estavam feridos na guerra. O Arigó seria o Fritz Hausen e o Edson Queiroz seria Joseph Grober. Essa é a história. Quando o Rubens Farias e o João Farias falavam que eles tinham um contato com o Dr. Fritz, segundo dizem, seria esse Dr. Fritz aqui. Que o nome do Arigó era Fritz. Então causa aí uma confusão. Não teria dois Fritz, não um. Um Fritz porque ele se chamou de Fritz, porque Fritz é um nome muito comum na Alemanha, e o outro que era Fritz de verdade. E eles, esses dois aqui, mais esse aqui, eles tinham uma ligação já de um passado onde eles trabalharam juntos. Então, por que vai acontecer de muitos médiuns se perderem, principalmente quando a gente fala de mediunidade de cura? Porque vai envolver muita vaidade, vai envolver muita questão de numerário, como por exemplo, às vezes alguém recebe uma cura e quer dar um presente para o médium, ele não quer aceitar, mas algum amigo, aqueles amigos que a gente tem que sempre ficar falando no ouvido, você é bobo, meu, pega. E a mulher, nós não temos dinheiro para comprar nada, não sei o quê. A gente viu essa história no filme do Arigó, né? Pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar o negócio lá e tal. Pô, o cara vem aqui, não pode te dar, não pode te ajudar, não pode não sei o quê e tal. E aí o médium acaba ouvindo as outras pessoas, acaba aceitando. E o que vai acontecer? Vai perder a assistência dos bons espíritos. Quando ele perde a assistência dos bons espíritos, vai ocorrer que ele perde a capacidade mediúnica, e aí, para ele não perder a clientela dele, ele vai começar a forjar aquilo que ele não consegue fazer mais. Então é uma faca de dois gumes. Então quando se diz que o médium e o Arigó ele era diferente, voltando aqui no slide, a diferença dele para os outros era justamente essa, porque ele nunca aceitou absolutamente nada. E por não aceitar nada, o que aconteceu com ele? Ele conseguiu cumprir a missão dele até o fim, embora ele haja desencarnado por uma morte violenta, mas isso era previsto na encarnação dele.
Então, a gente vai saber, isso aqui tudo eu já falei, que ele acaba pervertendo a principal faculdade dele, que é a mediunidade, para ele poder atender outros interesses que não são os dele. Porque ele ouve, ele acaba, por orgulho, por vaidade, recaindo em problemas. A gente viu que problemas são esses? Às vezes é o dinheiro, às vezes é o poder, às vezes é o sexo. Qual é o problema de cada um de nós? Nós, no nosso íntimo, nós sabemos qual é o nosso problema, o que a gente precisa fazer. Então, a questão da cura que a gente tinha trazido aqui para vocês era justamente essa. Porque o nosso objetivo, quando a gente vem no centro, é sempre melhorar, não é? Quem vem aqui quer melhora, não quer melhora? É verdade? Então, nós queremos a melhora, mas o que eles dizem para nós? Olha, muitas vezes eu vou poder te ajudar. Muitas vezes eu vou poder curar uma doença que você tem. Só que se você não trabalhar a tua parte para você se melhorar como espírito, para você se melhorar humanitariamente falando, nós sermos seres humanos melhores, nós não vamos conseguir atingir o objetivo que nós queremos. Então, nós precisamos pensar muito nisso, em aproveitar todas essas informações que a gente tem, e o objetivo deles foi muito claro. Eles fizeram toda essa questão para chamar realmente a atenção. Eles conseguiram chamar a atenção e isso ficou evidente à medida em que a gente viu o que nós fomos mostrando aqui. Aqui nós vamos ver algumas visitas que o Arigó recebeu. Esse aqui, o menos conhecido, mas vocês têm vários livros dele aqui na nossa livraria. Esse é o Valdo Vieira Jovem, que escreveu muitos livros junto com Chico Xavier. E esse aqui quem é? O próprio Chico Xavier, antes de adotar a peruca. Aqui o Chico Xavier, semelhante aqui capilarmente. E esse aqui, quem que é? Esse é o Divaldo Jovem, também lá junto com ele. Enfim, o recado era esse. Agora nós vamos deixar essa tela para vocês aqui. E aqui vocês podem entrar lá e acessar. Busca lá pelo Arigó que vocês conseguem ver. Eu queria tentar passar